Em Deus homem, os infinitos são distintamente um. Sabe-se que Deus é infinito. Com efeito, ele é chamado o infinito. Mas é chamado o infinito porque é infinito. É infinito não unicamente porque é o ser mesmo e o existir mesmo em si, mas porque os infinitos estão nele. O infinito sem os infinitos em si não é o infinito senão quanto ao nome apenas. Os infinitos nele não se pode dizer que sejam infinitamente numerosos, nem infinitamente todos, por causa da ideia natural ligada às expressões numerosos e todos, pois a ideia natural de infinitamente numerosos é limitada, e a de infinitamente todos é, na verdade, ilimitada, mas se atém às coisas limitadas do universo. É por isso que o homem, porque está na ideia natural, não pode por sublimação, nem por aproximação, vir à percepção dos infinitos em Deus. Mas o anjo, porque está na ideia espiritual, pode por sublimação e por aproximação vir acima do grau do homem, não entretanto até a esta percepção. Que os infinitos estejam em Deus é aquilo de que pode encontrar a prova em si todo aquele que crê que Deus é homem. Pois que Deus é homem, ele tem um corpo e tudo que pertence ao corpo. Assim, tem uma face, um peito, um ventre, lombos, pés, pois sem estas partes ele não seria homem. E pois que tem estas partes, tem também olhos, ouvidos, narinas, uma boca, uma língua. Além disso, as partes que estão interiormente no homem, como o coração e o pulmão, e as que deles dependem, que tomadas todas em conjunto, fazem com que o homem seja homem. No homem criado, estas partes são em grande número e, consideradas em sua contextura, são inumeráveis. Mas em Deus homem, elas são infinitas, nada lhe falta. Daí a infinita perfeição nele. Se faz uma comparação do homem incriado, que é Deus, com o homem criado, é porque Deus é homem, e porque foi dito por ele que o homem do mundo foi criado à sua imagem e segundo sua semelhança. Gênesis 1, 26, 27. Que os infinitos estejam em Deus é o que é bem mais evidente para os anjos pelos céus em que estão. O céu inteiro, que consiste em miríades de anjos, é em sua forma universal como um homem. Cada sociedade do céu, tanto grande como pequena, semelhantemente. Por isso também o anjo é homem, pois o anjo é o céu na menor forma. Que assim seja, pode-se ver no tratado do céu e do inferno. O céu no todo, na parte e no indivíduo, está em uma tal forma pelo divino que os anjos recebem, pois tanto mais o anjo recebe do divino, tanto mais é homem em uma forma perfeita. É por isso que se diz que os anjos estão em Deus e que Deus está neles, e também que Deus é seu tudo. É impossível descrever a multidão de coisas que há no céu, e, como o divino faz o céu, e como por consequência esta multidão inexprimível de coisas procede do divino, torna-se bem evidente que os infinitos estão no homem mesmo, que é
Deus. Pode-se, pelo universo criado, tirar uma semelhante indução quando se o considera pelos usos e por suas correspondências. Mas, antes que isso possa ser compreendido, é preciso que preliminares o ilustrem. Pois que em Deus homem há os infinitos que no céu, no anjo e no homem aparecem como em um espelho, e pois que Deus homem não está no espaço, como foi mostrado acima, pode-se de algum modo ver e apreender como Deus pode ser onipresente, onisciente e oniprevidente, e como pôde, como homem, criar todas as coisas, e pode, como homem, manter eternamente em sua ordem todas as coisas criadas por ele. Que os infinitos sejam distintamente um em Deus homem, pode-se ainda vê-lo como em um espelho pelo homem. No homem há partes em grande quantidade e inumeráveis, como já foi dito, mas não obstante o homem as sente como um. Pelo sentido, ele nada sabe de seus cérebros, de seu coração, de seu pulmão, de seu fígado, de seu baço, de seu pâncreas, nem coisa alguma das partes inumeráveis que estão nos olhos, nos ouvidos, na língua, no estômago, nos membros da geração e em todas as outras coisas que o constituem. E como pelo sentido nada sabe disso, ele é para si mesmo como um. A causa disso é que todas estas coisas estão em uma tal forma que não pode faltar uma só, pois é uma forma recipiente da vida que procede de Deus homem, como foi demonstrado acima. Pela ordem e conexão de todas estas coisas, em uma tal forma, se apresenta o sentido e, por conseguinte, a ideia, como se elas fossem, não em grande quantidade e inumeráveis, mas um. Daí pode-se concluir que estas partes, em grande quantidade e inumeráveis, que fazem como um no homem, são distintamente e mesmo muito distintamente um no homem mesmo, que é Deus.